Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o cantor e compositor Erasmo Carlos morreu hoje aos 81 anos. No esporte, hoje teve uma baita zebra na Copa do Mundo. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita. E na política, Geraldo Alckmin anunciou nomes de parlamentares para o grupo de transição do governo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Depois de uma breve pausa aí por causa de uma faringite, eu tô de volta. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 22 de novembro, dia em que o Brasil perdeu mais um ícone da música popular brasileira. Guarde segredo que te quero e conte só os seus pra mim. Faça de mim o seu brinquedo, você é meu enredo, vem pra cá. O cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, morreu hoje no Rio de Janeiro. O artista estava internado no Hospital Barrador, na Barra da Tijuca. E o Tremendão, como ele era chamado, deixa esposa e 3 filhos. Recentemente, você ouviu aqui no Panorama CBN que no início do mês, no dia 2 especificamente, Erasmo Carlos comemorou a alta após 2 semanas de internação para tratar uma doença que retém líquidos na corrente sanguínea. Ele estava com um inchaço generalizado causado por um excesso de líquido preso nos tecidos do corpo. E quando ele recebeu alta, ele inclusive chegou a escrever nas redes sociais que ele havia ressuscitado no dia de finados. Mas ontem, Erasmo voltou a ser hospitalizado. Segundo a TV Globo, ele chegou a ser entubado, mas infelizmente ele não resistiu e perdemos um dos pioneiros do rock, símbolo da Jovem Guarda. E por mais que ele tenha sido hospitalizado recentemente, a morte dele, é claro, surpreendeu, porque na semana passada Erasmo foi premiado no Grammy Latino. O álbum O Futuro Pertence à Jovem Guarda venceu na categoria de melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa. E há 4 dias ele comemorou esse prêmio em um post numa rede social. Por esse motivo e também pelo que Erasmo Carlos representa na história da nossa música, a morte do cantor repercutiu nacionalmente, isso em todos os segmentos, é claro, né? Artistas e políticos lamentaram nas redes sociais a morte do cantor e compositor Erasmo Carlos. Os cantores Frejá, Fafá de Belém e Vanessa da Mata, além da cantora Maria Bethânia, destacaram um legado dele para a cultura brasileira. Mas essa dor imensa, o Erasmo nos deixa sem a sua música, sem a sua delicadeza, sem a sua doçura. Esse homem tão grande, tão forte e tão suave. Meu querido amigo, estivemos juntos durante tanto tempo. Sinto que o céu tem que recebê-lo como o gigante que é, mas anjo, com toda a doçura, com todo o amor. Tenho um imenso orgulho de ter feito um disco homenageando a sua música em parceria com Roberto Carlos. Deus o guie, meu querido amigo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva destacou que Erasmo foi o compositor de muitas das canções que mais emocionaram os brasileiros nas últimas décadas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso aqui no Panorama CBN. Já Milton Nascimento, que se aposentou dos palcos recentemente, fez uma homenagem ao cantor e contou uma história inusitada. Ele escreveu o seguinte no Twitter, abre aspas: "Tive a sorte de conviver com Erasmo praticamente desde a minha chegada ao Rio de Janeiro. Sempre prestigiamos um ao outro. Foram muitos shows, encontros pelo Brasil e muitas conversas. E ouçam essa história curiosa. Certa vez, Erasmo até salvou a minha vida uma vez na Urca. Estava atravessando a rua e não vi o carro vindo. Erasmo saiu correndo e me empurrou bem na hora. Depois eu até brinquei com ele, dizendo que se não tivesse morrido atropelado, eu poderia ter morrido com a força do empurrão dele.
Erasmo era coração puro, fiquei muito emocionado quando o encontrei na minha última temporada no Rio, em agosto, quando dediquei o show para ele. Fecha aspas. A sambista Alessi Brandão lembrou que hoje, dia 22 de novembro, é dia do músico e que tivemos essa triste coincidência. Ela falou que, muito além da Jovem Guarda, Erasmo Carlos foi o cantor e compositor talentoso e embalou a trilha sonora da vida de muitos brasileiros e brasileiras. Por fim, Marisa Monte, que fez parceria com ele na música Só Mais Um na Multidão, que você ouviu no começo deste episódio, disse o seguinte, abre aspas, um espírito colossal com um coração bondoso. Não era à toa que o seu apelido era Gigante Gentil. Super pai, super avô, super homem. Eu adoro a narrativa descritiva de suas composições e as cenas cinematográficas que ele sabia criar como ninguém. Me orgulho de ter sido a sua parceira, cúmplice e amiga. Fecha aspas. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Como Maria Bethânia disse agora há pouco, Erasmo Carlos teve uma grande parceria com Roberto Carlos. A música Emoções, que foi a música de autoria dele mais regravada até hoje, é uma das mais de 600 músicas que Erasmo Carlos escreveu durante toda a carreira. E nesta lista aí, só para citar alguns, tem os clássicos Sentado à Beira do Caminho, Minha Fama de Mal, Mulher, Quero que Tudo Vá pro Inferno, Mesmo que Seja Eu, É Proibido Fumar e Festa de Arromba, que foi o primeiro sucesso dele. Vejam só que festa de arromba. No outro dia eu vou parar. Presentes no local, o rádio e a televisão. Cinema, 1000 jornais, muita gente, confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Que onda, que festa de arromba. Durante a programação da CBN, ouvimos o produtor musical e comentarista da CBN, João Marcelo Boscoli, para falar sobre a morte do cantor. João Marcelo Boscoli disse que Erasmo Carlos tinha o talento de transformar a vida em melodia. Ele lembrou que o artista foi responsável por muitos sucessos do amigo Roberto Carlos e também de diversos outros cantores. Eu acho que o grande talento dele é a criação da melodia e, a partir dessa melodia, ele entender que história poderia ser contada. Ele conseguia perceber o que a melodia, sem as palavras, ela musicalmente estava expressando, e depois ia vestindo essa melodia com as palavras de uma maneira muito habilidosa. O professor de língua portuguesa e também comentarista aqui da CBN, o professor Pasquale Cipro Neto, disse que Erasmo Carlos e outros artistas da Jovem Guarda foram responsáveis por divulgar uma linguagem que estava reprimida. Ele até lembrou o patrulhamento contra determinadas gírias usadas pelos cantores. Na escola, por exemplo, havia um certo patrulhamento, né? Com todos aqueles termos que eles usavam, uma brasa, amora, bicho, bacana, bárbaro e tantas outras coisas que eles usavam e que depois acabaram entrando em várias letras, não é? Das canções de Roberto e Erasmo, de Erasmo e Roberto, e eles abriram sim uma porta muito importante. E em menos de um mês o Brasil sofreu a perda de 2 grandes nomes da música popular brasileira, né? Gal Costa e hoje Erasmo Carlos. E destino ou não, Erasmo foi o compositor de um dos maiores sucessos de Gal Costa, a música Meu Nome é Gal. E em uma entrevista no Conversa com Bial, programa da TV Globo, o Tremendão relembrou os preconceitos sociais que ele enfrentou quando foi a São Paulo e revelou ter feito um desabafo sobre esse período quando ele escreveu essa música Meu Nome é Gal. Meu nome é Gal e desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal. Quando eu cheguei em São Paulo, eu aprendi lá, comecei a frequentar outras áreas, né? Então era um deslumbramento, assim, aqueles meninos da Jovem Guarda, cabeludos,
engraçado, as músicas bonitinhas e tudo. Então a gente era convidado para festinhas da alta sociedade, da coisa toda. Então aí aquele deslumbramento normal, né, que aconteceu. E aí, mas eu aí comecei a notar uma coisa, que você era muito bom para você ir à festa, chegar lá, tinha um violãozinho, você pedia para cantar, cantava, todo mundo ria, todo mundo ficava feliz. Mas quando você se interessava pela filha da dona da festa, você já não servia mais, porque você não tinha sobrenome, sabe? Você não tinha costumes sofisticados, sabe? E tudo mais. Então eu conhecia, eu comecei a ver os preconceitos, comecei a me tocar para os preconceitos, sabe? E daí fui mudando e surgiu o Guilherme Araújo, que me pediu uma música para Gal, dizendo que ela queria mudar, que ela queria explodir e tudo mais. Então aí eu encaixei perfeitamente essas manifestações, essas reclamações que eu tinha, que eu queria desabafar. Eu desabafei tudo no meu nome é Gal. Eu falo de sobrenome, não precisa de sobrenome porque é o amor que faz o homem. Que não tem a cultura de qualquer altura. Ela falou grandão aí. Eita. Meu nome é Gal. E não faz mal que ele não seja branco, não tenha cultura. De qualquer altura eu amo igual. Eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar. Eu vou tentar resumir de forma bem breve a vida de Erasmo Carlos, que foi bem longa e agitada. Começando pelo nascimento de Erasmo Carlos. Ele nasceu no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1941. E esse fato de nascer no bairro da Tijuca é muito importante, porque grandes nomes da MPB participaram da infância do cantor, como Tim Maia e Jorge Benjor. E na adolescência, Erasmo Carlos gostava de se reunir com essa turma aí no Bar do Divino, na Rua do Matoso. E, na época, Erasmo Esteves começou a se interessar por música em 1957, logo depois que o rock chegou ao Brasil. E Erasmo começou a se aventurar nos palcos como integrante da banda The Snakes, no início dos anos 1960. E foi exatamente nessa época que iniciou a amizade dele com o rei Roberto Carlos e também com o famoso produtor musical da época, Carlos Imperial. Então, por isso que ele passou de Erasmo Esteves para Erasmo Carlos. O cantor é um dos ícones da Jovem Guarda, época em que fez muito sucesso ao lado do famoso trio da Jovem Guarda, com Roberto Carlos e Vanderleia. E foi quando ele recebeu o apelido de Tremendão, por causa do jeito que ele imitava Elvis Presley, que é um dos maiores ídolos de Erasmo. E ao longo aí desses 81 anos, Erasmo Carlos disse em entrevista à CBN, quando ele completou 80 anos, que ele nunca aprendeu a viver em um ambiente de intolerância. Eu gosto de mostrar para as pessoas que eu estou com 80 anos, mas estou ativo, sabe? Eu não tenho minhocas na cabeça. Eu só não sou feliz totalmente, bicho, por causa dos desacertos do mundo, sabe? Das injustiças, sabe? Da intolerância, o ódio. Eu vivo a vida como ela é. E as coisas que o mundo me apresenta, bicho, eu mesmo enfrento. Estou cheio de vigor, cheio de ideias. Venci 2 câncer e estou aqui firme e forte, pronto para a vida, bicho. Ao longo da carreira foram mais de 30 álbuns de estúdio e ao vivo, além de muitas parcerias com os mais diversos artistas da música brasileira, como essa aqui, É Preciso Saber Viver, que foi regravada por Roberto Carlos e também pelos Titãs. O homem é a doença do mundo. O dia que ele descobrir que o remédio está dentro dele mesmo, o mundo vai ter paz. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.
mudando completamente de assunto, eu vou falar sobre política porque hoje teve muitos acontecimentos por causa da transição de governo. E o que tivemos de novidade hoje? Então, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é coordenador desse grupo de transição, anunciou hoje mais nomes para compor essa equipe de transição do governo. Essa equipe ela conta com 30 grupos temáticos que têm como objetivo fazer diagnósticos e sugerir medidas ao novo governo. E não necessariamente todos esses nomes vão fazer parte da composição oficial do governo Lula, que começa no dia 1º de janeiro de 2023. E aí, provavelmente, você deve estar se perguntando, mas não tinha acabado a divulgação desses nomes? Então, os nomes técnicos sim, mas tem os nomes de parlamentares que vão compor essa equipe. Para ser mais exata, Alckmin anunciou 74 nomes entre senadores e deputados. E essa lista conta com parlamentares que estão exercendo o cargo, terminando o mandato, ou também outros que vão assumir em 2023. Entre eles estão Alexandre Frota, que vai ficar na área da cultura, Duda Salabert, que vai para a área dos direitos humanos, e Marília Arraes, que vai ficar no desenvolvimento regional. Também estão nesta lista o senador Irajá Abreu, para o grupo de agricultura e pecuária, e o deputado Túlio Gadelha, para o grupo de cultura. Jacques Wagner também está nessa lista, inclusive ele é cotado para ser ministro do governo Lula. E além desses anúncios mais burocráticos, digamos assim, hoje também no grupo de transição a discussão sobre a PEC da transição voltou a rondar os trabalhos. A senadora Simone Tebet, do MDB, que integra esse grupo de transição, disse que vai ter alguma âncora fiscal na PEC da transição, ou seja, vai ter algum mecanismo para controlar os gastos públicos e conseguir viabilizar essa proposta. E essa fala aí de Simone Tebet chamou a atenção porque é uma tentativa do futuro governo de sinalizar para o mercado financeiro que o presidente eleito Lula vai ter responsabilidade fiscal, mesmo com a indicação de furar o teto de gastos para garantir o pagamento dos R$600 no ano que vem. Simone Tebet disse ainda hoje que há condição para que o benefício do Bolsa Família fique de fora do teto de gastos por 4 anos. Alguma âncora vai ter, né? A gente vai ter prazo para isso, eles estão conversando, acho que estamos chegando num bom termo. Nós somos um coletivo, né? O Congresso Nacional é que vai ter que vai decidir sobre isso, mas acredito que tem condições de estender pelos 4 anos. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a possibilidade de se incluir um mecanismo de âncora fiscal na PEC é um assunto a ser discutido, mas ele não cravou se isso vai estar ou não na proposta. Segundo ele, uma ideia mesmo é fazer uma composição de 3 combinações: o de teto de gastos com a evolução da curva da dívida e do resultado primário. Resultado primário é que indica se níveis de gastos orçamentários do governo são compatíveis ou não com a sua arrecadação. E isso é justamente o que defendem os técnicos da equipe econômica, essa junção desses 3 elementos. Isso vai ter que ser discutido, porque a partir, acho que 2023, né, Regina? A emenda constitucional propõe uma revisão. Então haverá sim uma discussão e uma revisão. E as coisas, eu acho que o ideal era fazer uma combinação entre o teto, aí se define qual a melhor fórmula, com a evolução da curva da dívida e com o primário, o resultado primário. Você faz uma composição das 3 coisas. Outro assunto que rondou a equipe de transição hoje foi a questão saúde. O senador Humberto Costa, que faz parte do grupo de transição, disse hoje que vai pedir ao atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informações sobre as providências adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro diante de uma nova onda da Covid-19. Esse grupo quer informações do governo sobre o andamento e o planejamento da vacinação de crianças, doses de reforço das vacinas e a compra de novos imunizantes capazes de proteger contra variantes do coronavírus, a chamada vacina bivalente. Outro integrante do grupo de transição, o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, destacou a importância de receber as informações do atual governo. Para ele, não é preciso esperar a posse de Lula
para intensificar a vacinação. Isso cria uma total situação de vulnerabilidade. Nós temos as crianças até 3 anos que não receberam a vacina, só as com comorbidade. Falta dose para as crianças de 3 anos em diante. Não foi feita a dose de reforço das crianças acima de 10 anos. É uma situação que não dá para se dizer que é normal. Ela não é normal. Nós podíamos estar muito mais bem preparados para receber essa nova onda, para enfrentar essa nova onda pandêmica que já está presente no país. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje com uma super queda de 1,31% aos 108.308 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma super alta de 1,30% aos R$ 5,380. Já o euro também encerrou o dia com uma alta de 1,83% aos R$ 5,539. Agora é Copa, bate forte o coração. Agora eu trago informações diretamente da Copa do Mundo do Catar, porque uma derrota inacreditável derrubou todo mundo hoje que fez bolão, hein? Tivemos a primeira zebra do Mundial deste ano. E olha o nível só da zebra. Você acredita que a Argentina perdeu para a Arábia Saudita por 2-1? Pois é, nem os argentinos acreditaram. Mas eu nem vou zoar muito porque o Brasil nem jogou, né? Vai jogar ainda na quinta-feira e vai que dá má sorte, né? Então melhor ficar quietinha. Mas o que eu posso dizer para você sobre esse assunto é que a derrota da Argentina para a Arábia Saudita foi classificada por Messi como um golpe muito duro. Ele, que é um dos melhores jogadores do mundo, foi o autor do único gol da Argentina que perdeu de virada para a Arábia Saudita. E em entrevista logo após esse jogo, o astro lamentou esse resultado, é claro, e disse que os jogadores e a comissão técnica estão mortos. Ele disse: "É um golpe muito duro, não queríamos estrear desta maneira. Queríamos vencer para dar tranquilidade. Esse é o momento de estarmos mais unidos do que nunca. Agora é passar tranquilidade, temos de seguir confiando em nós. Vamos tentar ganhar do México para ver como fica a situação no grupo." Já do outro lado, a surpresa foi tão grande que o governo da Arábia Saudita decretou um feriado nacional para amanhã devido a essa vitória da seleção sobre a Argentina na estreia da Copa do Mundo do Catar. Então, os argentinos foram surpreendidos, os sauditas foram surpreendidos e também quem fez o bolão e colocou que a Argentina iria ganhar da Arábia Saudita. Não foi o meu caso porque eu esqueci que eu tinha que fazer o bolão lá da rádio e fiquei de fora. Mas enfim, eu vou acompanhando aqui os jogos com você. Além desse jogo aí que teve essa zebra, tivemos Polônia e México, que terminou empatada em 0-0. Inclusive nesse jogo o centroavante Robert Lewandowski perdeu um pênalti e desperdiçou a chance de abrir o placar. Também teve hoje Dinamarca e Tunísia, que também ficou no 0-0. E agora, no final da tarde, enquanto eu gravo este episódio, está rolando França e Austrália. Lembrando que a França é a atual campeã da Copa do Mundo. E eu tenho certeza que a Bianca Santos vai dar para você, na edição da manhã do Panorama CBN, o resultado desta partida. E tem mais Copa, mas desta vez não é uma notícia positiva, porque os policiais do Catar, onde está acontecendo a Copa, confiscaram uma bandeira de Pernambuco que estava com um jornalista brasileiro. Eles fizeram isso por acharem que se tratava de uma bandeira em defesa da comunidade LGBTQIA+. Esse item foi jogado no chão e pisoteado pelos policiais. Eles também confiscaram o celular do brasileiro e só devolveram depois que ele apagou o vídeo da abordagem. Eu lembro para você que a bandeira de Pernambuco também tem um arco-íris e a FIFA promoveu diversas medidas para evitar o símbolo do arco-íris durante as partidas do Mundial. Como eu falei para você, o arco-íris também faz parte da bandeira da população LGBTQIA+, e no Catar a homossexualidade é proibida. E por fim, eu fecho esse giro de futebol hoje falando sobre uma informação que balançou o noticiário. E eu estou me referindo à informação que o Manchester United rescindiu hoje o contrato que tinha com o jogador Cristiano Ronaldo. Pois é, ele mesmo.
Segundo o clube, a rescisão foi em comum acordo. Cristiano Ronaldo disputou 346 partidas pelo Manchester United e, recentemente, o português deu uma entrevista em que ele criticou o clube e também o técnico do time. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E eu vou indo nessa com a música É Preciso Saber Viver, de Erasmo Carlos, que é uma homenagem singela a ele que nos deixou hoje aos 81 anos. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.